Oi, gente, voltando hoje num formato super especial. Vi uma trend na qual as pessoas indicavam candidatos a vereadores e eu quis fazer esse formato aqui de entrevista pela primeira vez aqui no podcast. Não vou estar falando sozinha. Vou falar com a minha amiga e candidata a vereadora, a melhor opção. Eu tinha que trazer aqui para vocês a professora Fabiola. Olá, olá minha gente, estamos por aqui para esse papo com a Alana, minha aluna querida, ex-aluna, né, mais uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Obrigada, viu, pelo convite, Alana. Obrigada a você, que há poucos dias da eleição aceitou esse convite. E eu quero que você, eu sei que você já é bem conhecida, mas que outras pessoas também conheçam, porque, por incrível que pareça, muita gente não tem ainda candidato a vereador. A Fabiola não caiu de paraquedas na política. A Fabiola tem uma história, tem uma trajetória, um legado bonito, e a gente vai falar sobre isso. Queria que você começasse falando sobre a política, o fazer política, a entrada no PT. Sim. Fale aí pra gente. Então, eu sou Fabiola, nascida em Teresina. Com 3 meses de idade fui morar em Belém do Pará. Lá eu morei até meus 21 anos, quando meu pai, que era um bancário, retorna para Teresina e traz toda a família, né? E lá em Belém, quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, começou a minha primeira experiência política no movimento estudantil, onde eu participei do DCE, né? E quando eu vim para Teresina, que eu transferi o curso, aí eu continuei também no movimento, mas aí me filiei ao PT, em 1996. E ali a gente começou a construir um movimento de juventude. Naquela época eu fui secretária da juventude do PT de Teresina. E daí para frente, enfim, até aquele momento que o PT foi eleito, né? O PT foi eleito em 2002, o Wellington Dias, Lula. E na minha cabeça, uma menina de 21 anos na época, eu pensava assim, poxa, tá tudo resolvido. Não precisa mais da Fabiola, deixa a Fabiola aí estudar, trabalhar, cuidar da vida. E aí eu me afastei do PT, fui me afastando, passei assim uns 15 anos afastado. E comecei a trabalhar bastante, né? Só que lá por volta de 2015, a gente começa a perceber todos os ritos de um período autoritário que se aproximava. Porque esses ritos, eu ensino para os meus alunos, como professora de história, que eu já fui, como professora de sociologia, e uma das características centrais desses ritos é a perseguição às ciências humanas. A filosofia, a sociologia, são as primeiras disciplinas a serem perseguidas. E isso começa a acontecer, inclusive, a princípio, com a perseguição de teorias que são muito caras para a sociologia, como é o caso das teorias de gênero. Aconteceu que, aqui no nosso país, começaram a criar a ideia de que existia uma ideologia de gênero que estava ameaçando a família brasileira, que ia implantar a ditadura gay. Então, todo esse processo que se utiliza do medo, do pavor, apavorar as pessoas para poder legitimar, dar legitimidade a uma ideia, isso estava acontecendo. E, naquele momento, a presidenta Dilma foi golpeada, uma mulher que teve aí 54 milhões de votos, a primeira mulher presidenta do país, num país tão machista como o nosso, e é retirada sem nenhum crime. E você vê, poxa, o cara que fez homenagem a um torturador da ditadura, um torturador de mulheres, pouco tempo depois ser eleito presidente da República. Então, como é que num momento como esse a gente não retorna? Nesse momento eu retorno para a militância no PT e os meus alunos, eles instigavam, professora, coloque seu nome, se candidate, porque você é muito conhecida, tem condição de você conseguir uma cadeira. E aí, lá por volta de 2016, coloquei candidatura para vereadora, tive 2.340 votos, uma excelente votação. Foi uma campanha linda, onde uma juventude fantástica, meus alunos mobilizaram. Mas claro que isso só aguça o ódio mais ainda em relação à professora. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser dessa área, sociologia e filosofia. E terceiro, porque é uma tática do olavismo pegar o Enem para fazer vitrine nessa disputa de ideias. Então, eles pegam qual é o tema de redação para dizer, isso aqui é a implantação do comunismo. Eles pegam um filósofo, uma filósofa para deslegitimar, como foi o caso quando teve uma questão da Simone de Beauvoir, que nunca tinha acontecido na história da Wikipédia de ser vandalizado o verbete Simone de Beauvoir com tantas mentiras, né, em torno da figura dela para deslegitimar a importância dessa filósofa existencialista. Como é que a gente não vai ensinar o existencialismo? Como é que a gente vai ensinar, por exemplo, os anos 60 no mundo se a gente não ensina o existencialismo? Tem que falar do que realmente aconteceu, né? Isso.
Então, Fabíola, foi nesse momento de polarização que você retorna, né? É esse momento que eu chamo assim de sombrio. Eu fui percebendo esse movimento mundial com aquela saída da Inglaterra, da União Europeia, que é o Brexit, a eleição do Trump. Aí eu falei até no final do Twitter, o Bolsonaro vai ganhar aqui. É um movimento que não é só esse nacionalismo exacerbado, essa coisa ferrenha, como se você estivesse numa guerra. Você chegou a dar aula em 15 escolas, né? Então, a Fabíola é daquele pessoal que deixa fãs, né? Eu sou uma fã dela, tem várias pessoas que amam e as que odeiam também. Eu queria que você falasse dessa perseguição dos alunos, de ideologias diferentes, que não é só com você, é um reflexo da política nacional nesse momento. Eu diria até mundial. Então, eu sempre fui uma professora que tive muita aprovação nas escolas, né? Tanto é que eu sempre tive muita estabilidade. Eu sempre fui e me orgulho muito disso. Uma professora que, quando eu chegava em sala de aula, os alunos festejavam. Não tinha esses históricos de alunos que ficavam chateados. Mas, de uma hora para outra, esse movimento começa a acontecer. E a gente vê que isso estava sendo orquestrado e inflado por pessoas, inclusive, do sul do país, e células, pareciam as células nazistas. E dentro da sala de aula, parecia muito com aquela juventude hitlerista, né? Quando a gente estuda esse momento lá na Alemanha. De você ver uns 2 ou 3 alunos fecharem a cara para você por conta de você estar ensinando a matéria, né? Aquilo que você paga para fazer. Eu sou paga para ensinar Karl Marx. Não existe aula de sociologia se eu não ensino Karl Marx. Agora, eu ensinar Karl Marx não significa dizer que eu quero que você seja marxista. Agora, se em algum momento você se identifica com o marxismo, é seu direito. Também é direito da professora ser marxista. Agora, veja, nunca tinha acontecido da gente não poder assumir nossa identidade, seja filosófica, caso um aluno pergunte. Essas coisas sempre foram tranquilas, mas de uma hora para outra, tudo isso já se tornou muito grave, né? Muito grave. Enfim, mas eu repito, você vê assim um movimento de 2, 3 alunos, normalmente homens, né? E eu sei porque os homens... Primeiro, a questão da misoginia. Eles encontram uma professora ali que é uma pessoa que tem estudo, que tem autoridade da fala numa sala de aula, que eles não conseguem contra-argumentar. São meninos de 16, 17 anos que são pressionadíssimos para terem resposta para tudo, para saberem tudo, porque o patriarcado, ele desenvolve uma sociedade que é ruim para o próprio homem. Esses meninos, eles estão tomados de um medo, de uma insegurança, eles precisam ter resposta sobre tudo, para tudo. E eles se acham os defensores da família, sendo que a maior parte deles são filhos de mãe solo, assistiram cenas de violência em relação... Mas eles não se enxergam assim, você sabe, né, disso. Não se enxergam. Outra coisa, você falou, eu sou uma mulher estudada. E eu vi, quando eu fui sua aluna, as pessoas querem saber a tua opinião. Você dá a matéria, deu a matéria. Mas, Fabíola, e o que é que tu acha? Aí tu vai dizer, não vou falar. Claro que falava. Claro que é um recorte. Mas eu vi. Eu, inclusive, fui das que... Fabíola, o que é que tu acha? Sim. E eu vi muitas pessoas perguntando e não esperava você sair da sala de aula. Essa dinâmica também eles usaram contra você, né? Essa de... Quando você está falando... filmar, ou gravar áudio, ou te insultar de alguma forma, sendo que você não deu a aula, mas alguém te perguntou. Claro. O Bolsonaro foi para a rede social pedir para os alunos filmarem seus professores. Uma coisa, diga-se de passagem, que é um crime, né? O professor tem direito à liberdade de cátedra. E ser filmado, ser constrangido numa sala de aula, isso é um crime. Mas, veja... essa questão de dar opinião, né? Chegou a um ponto tão crítico que não era mais uma questão de dar opinião. Eu fui demitida da última escola com o dono da escola dizendo assim, porque você só fala do PT. E eu disse, eu não falo do PT na sala de aula. Mas você fala da questão indígena. Mas você fala do racismo. Lógico, eu sou professora de sociologia, eu trabalho há 8 anos na sua escola. Há 8 anos eu faço isso e lhe rende a aprovação do vestibular, outdoor espalhado pela cidade. Os meninos que não gostam vão lá e marcam aquilo que a professora ensinou, porque se eles fossem mesmo conservadores raiz, eles rasgavam a prova e diziam, eu me recuso a fazer isso aqui. E eles iam tentar ganhar a vida com outra coisa que não fosse assim.
ciência, né? Porque a ciência não é para todo mundo mesmo, não. Mas eles marcam, eles fazem o exame, eles marcam do jeito que a gente ensinou. E eles vão lá para as redes sociais falar mal da professora. E aí, minha amiga, foi-se o tempo que era só a questão da gente poder dar opinião. A gente não pode mais ensinar a matéria. Se eu estou ensinando aqui alguma coisa sobre religião de matriz africana, é porque tem as questões do Enem todo ano sobre cultura afro-brasileira. E a importância inegável também, né? Inegável. Indígena, combate ao racismo, combate ao machismo. Só se mitiga o preconceito quando se mitiga a ignorância. Porque a maior parte do preconceito vem da ignorância. E claro que o Enem é uma forma de obrigar as pessoas a estudarem sobre coisas que dificilmente elas iam procurar saber de verdade sobre o que é. Com certeza. Na minha escola, lá na minha cidade, em Elis Bom Veloso, sempre foi particular e tudo, a gente estudava a matéria religião, era católica. Eu lembro que na 7ª, foi na 8ª série, que foram várias religiões. Eu disse, meu Deus, olha isso. Tinha o pessoal da Índia, o hinduísmo, as religiões de matriz africana. E eu muito curiosa, né? Eu tenho um livro sobre isso também. Mas foi uma novidade. Foi o primeiro livro adotado que falava sobre outras religiões que não era a maioria. Não é o que os colonizadores chegaram aqui e entregaram na nossa mão. Porque essas pessoas têm a sua importância também e eu achei muito válido. E é válido o Enem cobrar isso, é válido uma professora falar o que você fala, entendeu? E outras, tem esses adolescentes, mas tem os adolescentes que são adultos. Não vou falar como adultos, mas os adolescentes que já estão mais velhos, que usam as redes sociais como doutrinação, que fazem a cabeça desses também, como páginas que vêm crescendo aqui, não só no Piauí, mas tem também aqui no Piauí. Na verdade é isso, né? São algumas pessoas que entendem que existe aí um mote interessantíssimo para eleger, né? Porque nós temos no nosso país uma cultura extremamente rebaixada. A cultura do capitalismo, a cultura de massas é rebaixada. Nós temos uma educação mercantil e nesse processo existe um caldo de cultivo, uma possibilidade de demagogos surgirem aos montes, se utilizando da rede social para se promoverem. E aí eles vão, claro, que na ferida, né? Pegam mais aqueles meninos inseguros, né? Que querem dizer que são homens, que são machos ainda, um menino, um adolescente, tendo que repetir os mesmos ritos, muitas vezes ritos associados à agressividade, a ter que ter opiniões agressivas, recheadas de senso comum. Mas na nossa sociedade o senso comum ele pega fácil. Só que quando ele vem de lá, ele vem com endereço. Ele vem com endereço político. Certeza. Com certeza. E temos exemplos de candidaturas que são forjadas em cima disso. A base essa página, por exemplo, o Petros é candidato a vereador. Tem a página O Piauiense, que posta lá o que quer, mas tem muita gente que realmente acredita, que acha que ali é a verdade e vai render votos para eles também. Mas são pessoas que vão do senso comum ou polarizando para o que acham que é certo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse... Você conhece, né? O Petros, a página Piauiense, ele coleciona processos contra ele, como eles falam o que quer, né? Então, eu vou aqui usar uma expressão do finado Donizete Adalto, que dizia assim, elite potó. Aqui no Piauí a gente pode dizer que a gente tem uma direita potó, né? O que seria essa direita potó? Um arremedo de direita. Sim. No caso desse rapaz aí, desse Petros, é interessante porque ele cria toda essa performance de pureza, de atacar quem são os corruptos, no começo negando bastante a política, claro, tem que negar. Só que por trás, totalmente financiado pelo Ciro Nogueira. Logo o Ciro Nogueira, que a gente não pode estar aqui invocando como um símbolo de pureza e de, né? Pelo amor de Deus, que aí também... Não dá ponto sem nó também, né? Lógico. Aí passa um tempo, vai lá e se candidata, né, minha amiga? É muito interessante, eu acho incrível como a pessoa acha que é possível criticar a corrupção sem criticar o sistema financeiro. É impossível. Ele traz lá algumas questões relacionadas aos vícios da política institucional, que tem vários, a gente vive no Brasil,
tem vários vícios da política institucional, mas como se fosse algo desconectado de um sistema capitalista. O modelo político que nós temos é voltado para fortalecer essa condição colonial. Como é que você vai falar dos privilégios dos políticos se quem elege os políticos é o plano de saúde, é o banco, é o sistema financeiro? Aí chega lá, vai ver como é que está hoje a situação. Vamos pegar os planos de saúde, minha gente, que hoje são uma tragédia para as pessoas terem direitos, pagando planos de saúde caros. Mas por que ninguém faz nada? Porque o político é eleito pelo plano de saúde. Aí vem dizer para mim que isso não é corrupção, e é isso que a direita defende. A direita, eu não entendo nem por que a direita fala em investimento público. Porque tem que ter hospital, porque tem... Meu amor, se você é de direita, você tem que entender que na direita é simples. O indivíduo é o culpado. Então, se ele quer um hospital, que ele construa um hospital para ele. Quem manda ele ser pobre? É assim na direita, o pensamento da direita é esse. É centrado no indivíduo, eles desprezam a ideia de que existe um sistema que gera uma situação de pobreza, que precisa de uma situação de pobreza. E por isso é necessário, sim, que o Estado seja esse balizador, essa instituição capaz de minimizar, de equilibrar, de distribuir minimamente uma renda. Mas, olha, eu acho muito interessante. A pessoa se diz de direita, mas quero saber se ele diz que ele é contra as leis trabalhistas. Ele vai dizer lá pro eleitorado dele, quando ele vai fazer campanha. Eu quero ver se nas reuniões políticas desse pessoal, se eles dizem que eles são contra a lei trabalhista, licença maternidade que a gente tem hoje. Todas essas conquistas que nós tivemos, conquistas trabalhistas, que vieram da luta do movimento sindical, que eles usufruem. Eu quero saber se ele diz que eles são contra os concursos públicos, para colocar o servidor público, a estabilidade do servidor público. Enfim, eu fico assim pensando, como é que eles conseguem fazer campanha? Eles se dizem de direita, mas eles não querem dizer o que a direita verdadeiramente defende. Primeiro que começa dizendo que não quer ser político, não quer, aí é como se fosse um chamado. Eu sinto a direita do Piauí como se ele fosse um ato profético, como se fosse um chamado. Você pega aqui, olha aqui a verdade, iluminada, como eu sou inteligente, pega aqui pra ti. Aí o senso comum, meu Deus. Tem uma estética, diga-se de passagem, uma estética cafona, sim, brega, cheirando a naftalina. Que é isso que eles representam. Eu não sei como é que não tem vergonha. Porque até a questão estética é ridícula. Demais. Como eu te falei, é como se tá aqui a verdade, mas eu não vou falar, claro, né, o que você falou, são contra a lei trabalhista, é uma verdade mascarada, é uma verdade maquiada. É como o atual prefeito disse que passavam ônibus de 20 e 20 segundos. Aí eu fui pra parada lá na Praça do Frei Pisa. Realmente passa de 20 e 20 segundos, mas Teresina tem 133 bairros. Passa de outros bairros. Do meu, não. O meu 40 minutos. Do seu, não. O seu é 40 minutos. Então, ele falou a verdade. Passa de 20 segundos. Mas é o suficiente? Não é. Falou a verdade, mas é uma verdade maquiada. Isso me faz lembrar muito uma outra figura aí que veio para a esquerda recentemente, que adora pegar trechos para compor uma ideia dentro de uma autoridade, mas numa gambiarra. Quero nomes. Nomes? Quero. Dani Barradas, minha amiga Dani Barradas. Nossa amiga Dani Barradas. Nossa, agora você falou o nome da Dani, eu lembrei. A Dani a gente andava junto demais. Ninguém sabia quem era Dani Barradas aqui em Teresina. Ela chegou a te substituir nas 15 escolas que tu trabalhou, né? Em várias. Ela era... Na verdade, você plantou o nome dela aqui em Teresina. A Dani hoje, ela se diz direita, se diz perseguida pela esquerda, mas eu não vejo a esquerda nem falar no nome dela. Quando eu vou em alguma reunião, fulana com quem já conhece, não sei quem é, opiniões contrárias. Eu argumento, ela não aceita, deixa de seguir. Em março, agora, a gente tinha marcado um café, vamos, meu Deus, a Dani não responde. Não sei o que... Eu comentei uma coisa discordando, mas com argumento. Ela não contra-argumentou. A Dani não é de direita. A Dani é de centro. O centro é a demanda emocional que parte dela. Não estou falando o centro político. A demanda emocional que parte dela, que ela fica #chateada com alguém que faz uma crítica, ela vai construir politicamente, esquecendo que política
é uma construção coletiva, de uma demanda coletiva. Você não pode, como eu já vi vários pronunciamentos dela, né? Eu vejo, meu Deus, uma vez eu vi ela dizendo assim, que ela se tornou conservadora porque viu alguém da esquerda dizendo que, deslegitimando um filósofo porque era europeu. Ai, é sério que isso é um motivo para você se tornar conservadora? Poxa, pois Dani, eu sou marxista. Marx é europeu, é branco. E aí? Você vai querer vir para a esquerda? Tô com a ficha de filiação no PT no ponto para você, viu? Porque são justificativas desse tipo. No começo, ela ficava muito chateada, e claro, de forma muito legítima, porque era bem atacada pelos evangélicos. Sim. E ela escrevia textos gigantescos todo dia na internet. E eu dizia, Dani, se você não se importa mesmo do jeito que você diz, você não vai passar tantas horas escrevendo sobre isso, né? Porque quando você diz que não se importa, ela dizia o tempo inteiro no texto que não se importava. E aí ficava buscando a opinião de A mais B mais C para dizer que não se importava. Mas quando pensa que não, o texto estava gigantesco, né? Sim. E aí, hoje até fico a me perguntar, meu Deus, como é que ela vai pedir voto para os evangélicos, né? Como é que vai ser? Será que ela... Ela era espírita, tu lembra? Lembro. Mas aí, espírita também, para muitos evangélicos, é considerado uma coisa demoníaca. Mas não é mais não. Ela agora, eu não sei nem qual a Eu acho que ela vai acabar ainda aí para uma dessas sessão de descarrego, para ver se tira a Maria Padilha de dentro dela. E aí, eu espero que ela vá em grande estilo, que ela vá pelo menos com um vestido assim de lantejoula, porque, minha amiga, eu conheço o seu estilo maravilhoso, não vá perder ele, não. Se for para a sessão de descarrego, vá com aquele vestido de lantejoula, porque a Maria Padilha, na hora que ela for sair, e ela não sai, Dani. Tu acha que a Maria Padilha vai sair de ti? Eita, que esse pessoal conservador não sabe de nada. A Dani é uma querida. A Dani, ela foi introduzida no nosso grupo pela Fabíola. Ninguém conhecia a Dani. Eu lembro da Dani demais. Ela não tinha feito ainda... A Dani é uma mulher trans. A gente conheceu ela ainda antes da transição, andava muito com a gente. E eu me sinto até, assim... citada quando ela fala, os meus amigos que andavam comigo, quando eu não me curvei à esquerda, eles não passaram a não gostar de mim. Amor, março, eu te mostro o direct, a gente combinando de tomar um café. Aí eu botava as caixinhas, nada. Meu Deus, a Dani parou de me seguir. Eu digo, meu Deus, por que isso? Alana, não existe nada disso. Não existe nada disso. Mas é uma estratégia, uma narrativa para dizer que a esquerda está contra ela, sendo que a esquerda não sabe nem quem ela é. Sabe não. Né? E aí diz, porque romperam comigo, romperam nada. A gente continua, inclusive a única vez que ela tomou vinho comigo foi depois que ela já tinha votado no Bolsonaro há muito tempo. Sim. Então não existe, eu não vou romper com uma pessoa que eu sei que tem toda uma fragilidade psíquica, e é por isso que ela está na direita, né? É essa mania de querer mendigar migalhas. Essa acolhida, né? Na verdade, ela gosta tanto do Alain de Botton, né, que é Desejo de Status, mas parece que ela não leu esse livro direito, porque essa necessidade de ser amada, essa carência gigantesca, eu não tenho como julgar, eu só tenho como acolher, né? Por mais que tenham várias críticas, pessoas que criticam mesmo, dizem, não, acolhimento tem limite. Mas eu sou uma pessoa que faço debate da saúde mental, eu tenho muito compromisso com esse debate, e eu fico até preocupada, porque lá no fundo, a gente sabe como ela é tratada no meio desse pessoal. Ela que vem a dizer pra mim que ela é 100% acolhida, que é tudo maravilhoso, não, meu amor, não. E tanto faz direita ou esquerda. Ser conservador não é um fato de ser de direita ou de esquerda. Tem muita gente na esquerda que é conservadora. Sim. Tem muita gente na direita que é mais liberal nos costumes. Agora, o que existe aí é que ela ficou chateadíssima com as críticas, né? Porque ela tinha esse recurso de citar filósofos, trazer coisas descontextualizadas, mas buscar a autoridade desses filósofos. Falar de meritocracia, né? Quando nem existia o termo também. Eu vejo que ela tem uma memória excelente. Ela te dita frases e ela contextualiza na hora que ela quiser. E o público nem sempre teve aquilo ali. Eu vejo também uma verdade maquiada. A Dani leu 4.000 livros. Não, ela tem 4.000 livros. Ela deu aula em 15 escolas. Não, ela substituiu a Fabíola em 15 escolas. Ela deu uma entrevista para Antônia Fontinelli, que a Antônia Fontinelli tinha horas que ficava assim. Falando que o cérebro só reconhecia 2 gêneros. Umas coisas assim, surreais. Foi por isso, ela coloca lá um Instagram para discutir filosofia.
ela bota o ponto de vista dela, quando a gente chega para discordar e contra-argumentando, Sim. ela não contra-argumenta também, ela coloca um rostinho com coraçõezinhos para você. Ela manda um beijinho e depois Beijinhos, deixa mas eu depois seguir. ela chega lá e lhe bloqueia no Instagram. Ela me bloqueou no Instagram. Sendo que eu pensava até que ela gostava da minha participação, porque ela só botava carinhas assim, com beijinhos, com coraçõezinhos. Aí vai lá e bloqueia. Por quê? Desde quando a gente contra-argumentar é um ato provocativo? Logo para ela, que se diz defender tanto a liberdade de expressão. Sim. Mas eu fico preocupada com a Dani, né? Ela tá com essa narrativa aí, ela tá passando por essa fase. Que fase? Espero que supere. Não, o pior que a gente fala é porque a gente se importa, porque se a gente não se importasse, a gente não falaria. Eu gosto muito da Dani. Ela vai inclusive. morrer querendo criar uma guerra, um ar de... Não vai conseguir, não vai conseguir. Comigo você não consegue. Agora eu queria que ela tivesse vindo debater comigo, porque a gente foi convidada para debater. Por que que ela não veio debater comigo? Então... Porque ela sabe que a vida real... Não é um Instagram, que você chega lá, você corta, né? Corta, bloqueia. Não, meu amor, vida real política, você vai ter que mostrar. Aqui veio. Com certeza. E ela, como você falou, né? O Instagram, você recorta aquela parte que você fala bonito, e ali é como se você fosse só aquilo ali, não é? Ela tem outras, como você falou, carência, e agora ela anda com umas companhias que eu também gostaria que você falasse. Eu tomei um susto quando vi, mas vou falar antes, que ela fala te agradecendo, ela não te cita, ela te citou no um vídeo e tudo, fotos que ajudou na transição, na Antônia Fontinelli, ela fala isso, e não te cita, e é como se vocês tivessem rompido. Então, para acabar a dúvida, não houve rompimento. Não houve nenhum. Isso aí é narrativa que ela tá criando por conta do momento político. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, mas tem quem tenha, né? E ela mostrou que tem. Mas deixa, quando passar a eleição tá tudo certo, como sempre. Com certeza. E eu me assusto com as companhias dela, mas vejo, são figurinhas carimbadas da direita, pessoas também do jornalismo, que entraram, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver, minha TV não tem nada a ver, e eu vejo a Dani, a Samantha Cavalca. O que tu acha? Samantha Cavalca é outra, é uma personagem, né? Ela também não tem nada de direita. Porque eu sou de direita. Ela é uma idólatra do Bolsonaro. Ela sabe qual é o mote correto. É fazer idolatria messiânica, porque messianismo não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda. E ela sabe que isso no Brasil encontra terreno fértil. Ela sabe que isso no Piauí encontra terreno fértil. E ela vai lá fazer idolatria. Mas uma pessoa que confunde, que compara Che Guevara com Hitler, a gente pode esperar o quê? Porque eu fico assim a me perguntar, meu Deus, e o curso de jornalismo dessa moça? Onde foi que ela fez? Como é que foi para ela fazer um curso de jornalismo? Se uma pessoa que compara o Che Guevara com Hitler, e daí por diante, né? Mas é também um festival de desinformação, é uma personagem. Ela estava no nosso movimento feminista, lá em cima da Igreja São Benedito. Esse ano? Uns 2 anos atrás. Ela nos defendeu, a nossa performance feminista na televisão, porque apareceu um gaiatinho lá vestido de cavaleiro templário, né? Esse povo é bizarro, né? E aí apareceu lá, e ela foi lá e fez a crítica, e agora diz que não é mais, não apoia mais o feminismo, diz que agora é defensora aí da família. Ai, meu Deus, Terezinha, tem na história uma frase, né, atribuída aí, um rei que disse assim: Paris bem vale uma missa. Para esse pessoal, Teresina bem vale um culto, né? Uma máscara. Agora eu lembrei, foi do Jô Soares. Fica vermelha, cara, sem vergonha. Fica vermelha. Foi outra que não quis debater comigo, né? Também. Não quis, foi chamada. Na verdade, tinha aí um debate agendado com ela, também não rolou. E eu fico assim, doida pra debater com esse povo. Mas esse pessoal vai falar o quê, Fabíola? Como... Vou te dizer. E eles criam sempre a narrativa do herói, né? Basta eles falarem Deus, pátria e família, Deus, pátria e família. Minha amiga, quando você não souber o que falar, você fala Deus, pátria e família. Pronto, resolve. Mas não fique com medo. Não fique com medo de debater comigo, não. Venha. Eu queria reforçar. Já pensou a gente aqui, Dani Barradas? Vem, amiga, pra gente reatar. A esquerda não tá nem aí. A relevância é zero. Mas a nossa amizade tá aqui ainda. Eu vejo eles fazendo a história do herói, né?
A Samantha diz, eu vim da periferia de Teresina, do Bela Vista. Amor, não sabe o que é periferia de Teresina? Hoje o Bela Vista tem casarões, tem tudo. Não é um bairro rico, mas também eu não acredito que seja essa periferia que ela tá pintando. O que tu É a acha? personagem, ela tem que fazer isso porque ela vem de um diálogo com o povão, né? Ela vem de programas aí que ela teve participação, que ela, né? Como jornalista, essas pessoas seguem ela tem que criar uma personagem assim que de certa forma dialogue com o povão. Não pode ser essa coisa assim muito como o Petros, por exemplo, que é meio classe média, né? Essa questão da classe média vai mexer com os ressentimentos da classe média. A classe média que é educada para idolatrar os ricos, mas vive num sistema econômico que ela não vai conseguir 10% daquilo que esse sistema promete, e aí vai se meter em negócio de Amway, Herbalife, pirâmide, não sei do que, aí não conseguem nada, a frustração é por cima. Esse pessoal tá no ponto para acolher políticos como esse. Mas a Samantha não, ela é assim, mais povão, só que tá montando um personagem. Lá no meio deles, ela é altamente criticada por misoginia também, viu, Samantha? Misoginia. Querida, vamos ter coragem. Coragem de fazer a luta das mulheres mesmo de verdade. Essa história dessa grana toda, eu sei que tem muito dinheiro no meio, mas não vale a pena não, minha amiga. Não vale a pena não, você é mais. Com certeza. E já que a gente falou de jornalismo, de povão, queria que você falasse um pouco da cadeirada que o Datena deu no Marçal. Ele depois reconheceu que estava claro, né, que ele não foi para urgência, ele estava até com a pulseira verde, ele esqueceu de tirar isso, que ele fingiu, que ele simulou. Não precisava ele ter afirmado, ele afirmou que fez isso. Eu acho que o Marçal, depois de ter levado aquela cadeirada, ele devia ter o Datena como ídolo dele. Porque ele disse, você não é homem pra me bater. Aí o Datena foi lá e mostrou. Porque Sou homem. Sou homem. A concepção dele de homem não é essa, um homem agressivo. O Datena foi lá e fez aquilo, mostrando pra ele, eu sou homem. Pronto, Marçal. Agora, por que você fica chateado? Ele cumpriu. Esses conservadores, eles são muito Nutella. Porque um conservador raiz mesmo, ele ia querer aquele duelo de arma, né? Era. Velho duelo de arma. Oeste. Aí eu acho interessante, toda vez que um homem toma uma atitude agressiva, eles vêm todo com choramingando, se vitimizando. Meu amor, você fez, foi dizer quantos vídeos seu, você diz que os homens, você entende a ideia de que homem passa pela ideia de agressividade. Pois agora aceite, pare com esse choramingo, tá ficando feio, aliás, tudo aí é feio. Não, tudo é ruim. Todas as camadas. A construção social do homem como indivíduo na sociedade, para eles, é violência, essa brutalidade, esse resolver na mão, São né? frágeis. Eles são subprodutos dessa masculinidade tóxica. São crianças frágeis. Só que no caso dele, é muito bem pensado. Ele sabe que rende dinheiro. Ele ganha dinheiro quanto mais tempo ele faz essas presepadas aí pro povo ficar lá na internet assistindo. Então vamos lá, a gente sempre tem que ter muita clareza disso. Tem gente que monta o personagem, faz acontecer se utilizando dessa ignorância, dessa situação, e não estão nem aí para as consequências disso, para o nosso retrocesso civilizatório. E tem uma massa de pessoas que não consegue perceber isso, que passa a ter essas pessoas como ídolos e como heróis. Mais uma vez eu repito, maior parte homens fragilizados. E quando são as mulheres, minha amiga, a maior parte são mulheres que acham que vão conseguir ficar protegidas se reproduzirem o discurso machista. Mas não conseguem ficar protegidas não, porque nem quando a gente faz tudo do jeito que esse rito pede, a gente tá protegida. Com certeza. Tem um vizinho meu, olha, um exemplo de que a gente não briga, a gente sempre conversa, ele votou no Bolsonaro, é bolsonarista, e agora ele tá obcecado pelo Marçal. Aí ele disse, o Marçal fala o que as pessoas querem ouvir. Se eu fosse me candidatar, eu ia falar. Então ele tá falando, ele tá suprindo uma carência. Outra coisa também que eu percebo nessa questão eu vou falar de raça, né? Desses coaches, é que eles querem implantar a meritocracia de onde a pessoa nem tem onde tirar. Ah, você não tem porque você não mereceu. Ou então eu tô aqui porque eu mereci. Vai tirar de onde? Do zero? Se eu herdei você CEO de uma empresa. Ah, eu tô aqui porque eu mereci, a minha meritocracia, a empresa cresceu. Mas se você vem do nada, vai tirar da onde? Que mérito? Sem mérito. Isso é de uma crueldade. De uma crueldade, a palavra é essa, de uma crueldade num país como o nosso. E mais uma vez eu digo, se eles acreditam tanto em meritocracia, por que que eles estão na política?
exigindo investimento público. É para quê? É para o Estado chegar lá, constrói o hospital para privatizar, para entregar para o patrão? É para isso? Para que eles possam ganhar dinheiro, as grandes corporações? Digam logo, vocês deveriam ser mais diretos. Digam para os eleitores de vocês. Não falam, não são claros, né? De jeito nenhum. Ele vai dançando conforme a música e o objetivo que se tem. Então é isso, Fabíola. Eu queria que tu falasse também, eu vi no Instagram, você tem vários seguidores, posta, tá linda a questão da mídia, mas falasse um pouquinho por que votar na professora, Fabíola. Olha, gente, nós estamos nas comunidades, na frente de várias lutas. Porém, a gente precisa de uma estrutura para poder avançar. Nós nos sentimos tão impotentes quando a gente está numa situação de um despejo e a gente não tem nem sequer a possibilidade de ter um advogado para levar para proteger a comunidade. A gente vai, leva a comunidade na defensoria, Ministério Público, a gente usa dos instrumentos institucionais, a gente ensina as pessoas a utilizarem, a organizar uma associação para ter como reivindicar enquanto sociedade civil. Porém, nós temos esses mecanismos tão limitados. A gente com mandato seria tão diferente. A gente merece um mandato, o nosso grupo político merece um mandato, porque nós estamos nas comunidades independente de eleição. Quando a eleição passar, amanhã a gente volta para lá. Com certeza. E esses políticos não. Eles aparecem em época de eleição, ainda mais agora com esse fenômeno aí de rede social. O cara nunca botou o pé numa periferia, mas de repente, de uma hora para outra, tá indignado com a galeria. E aí, porque tem a questão da performance, da desenvoltura e da rede social, ele faz toda aquela cena. Antigamente, pelo menos, davam cesta básica, o pobre lucrava em cesta básica. Hoje, o pobre não lucra nada. É só ele que sai como bom moço, preocupado com a sociedade, só em período de campanha, né, meu amor? Com certeza. E aí essas pessoas acabam tendo mais potencial, pessoas que têm poder econômico também. Nós não temos. Eu sou uma professora, eu sou uma trabalhadora, eu utilizo do SUS. Eu faço uma luta que é desde os meus 16, 17 anos de idade. A política faz parte da minha vida. E principalmente porque a gente é alvo. E a gente merece, sim, estar na Câmara de Vereadores. Principalmente nesse momento, que existe um grupo fundamentalista se fortalecendo no país todo. A gente precisa de uma vereadora que assuma uma cadeira na defesa de uma educação inclusiva. Teresina é uma cidade campeã em suicídio. E boa parte desses jovens entristecidos que dizem que não têm vontade de viver aqui, vem de uma situação de bullying nas escolas. Uhum. É a pessoa negra, que é perseguida desde cedo pela cor da sua pele, pelo seu cabelo. É a mulher que, se está dentro de um padrão de beleza, vai ser assediada, mas se não tiver, se estiver gordinha ou muito magrinha, ela vai ser sofrer bullying também em relação à questão do padrão de beleza, que é algo muito forte para nós mulheres. Com certeza. É a pessoa com deficiência, é a pessoa LGBTQIAPN+. Já cansei de perder meus alunos para o suicídio por conta de pais homofóbicos que expulsam os filhos de casa. E, enfim, a gente precisa, assim, encontrar uma forma de fazer a escola um espaço mais atraente, mais inclusivo e, principalmente, com acesso a disciplinas como filosofia, sociologia, para entender que o problema não é você, que aquilo que lhe apontam o dedo é apenas uma moral que se perde no tempo, porque tudo está em constante transformação. E essa moral, ela está relacionada a estruturas de poder. Ela tem uma função de poder. Se você passa a aprender isso, se aquilo entra de forma racional, ninguém mais manipula o seu emocional. Você se torna uma pessoa que a gente chama de empoderada. E isso é importante levar para as escolas. Agora, não basta a gente ensinar os alunos a se defender de forma individual. É preciso a luta política. É a junção das duas coisas, né? Que eu lembrei aqui da Dani dizendo, por que não leu Shakespeare? Como se salva. Como se tudo aquilo que a gente lesse mudasse algo que está na psique. Nós temos uma sociedade, por exemplo, no caso das meninas, que nos ensinam a dependência, né? A falta de autonomia. E isso enquanto elemento de feminilidade. Para a gente depois se tornar uma mulher que tem autonomia é matar um leão na unha todo dia. Certeza. Então, a escola tem que ser um lugar que empodere as mulheres, que diga, não, meu amor, você não nasceu só para casar, casamento é parte da sua vida, pode até vir, mas você tem que ter seu dinheiro, você tem que ter seu estudo. Isso não é ensinado para nós meninas. Então, a gente precisa... É crime ensinar uma coisa dessa? Isso vai acabar com a família brasileira? Eu não consigo entender como é que isso acaba com a família brasileira. Pelo
Pelo contrário, isso é a única fonte de salvação. Porque depois vão querer falar em punição. Punição como? Vão botar a polícia dentro de casa. É porque é em casa que acontece a maior parte do feminicídio. Violência doméstica. É em casa que acontece o maior caso dos estupros de meninas de até 13 anos de idade. A gente vai botar a polícia em casa. Não, meu amor, resolve na educação, desconstruindo essa ideia de que para ser macho tem que ser agressivo e de que para ser mulher tem que ser passiva. E isso a gente faz nos estudos. Muitas nem concluem, né? A gente foi gravar aquele material com a Savana e ela conta, ela é bem conhecida, um abraço, amiga. E ela não concluiu, e é uma mulher esclarecida, é uma mulher... E não aguentou a pressão ali. Como é que vai aguentar dessa forma uma escola que é exclusiva? Uma violência doméstica que realmente, como você falou, em casa, mas ele não me bateu, mas ele tá te coagindo a você ficar dentro de casa, ele não tá deixando seu ir e vir, tá perturbando, chega perturbando o sono, chega querendo aquela atenção ali e vai, entre aspas, comendo o juízo da pessoa, que a pessoa... Meu Deus, vai botar a polícia mesmo dentro de casa? Pois é. Como é? A solução é a educação, não tem pra onde. A gente tem que encarar e enfrentar isso. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, no nosso país, existem grupos organizados para impedir as teorias de gênero, a educação sexual, que são necessárias para que a mulher se proteja, para que uma pessoa LGBTQIAPN+, se proteja, para que a gente possa finalmente livrar essas dores que estão na nossa sociedade, que é tão controladora. Então eu tô cansada de ouvir todos os dias os jovens daqui dizendo que só não vão embora se não conseguirem. Sim. E a gente tem que mudar isso. Não, elas não conhecem o básico, eu lembro... Vou falar primeiro da violência doméstica, que foi uma reportagem que me marcou muito. A mulher, ela ficou desfigurada de apanhar. Ela passou 15 minutos apanhando de um ladrão que entrou na casa dela. E as pessoas não fizeram nada porque acharam que era o marido dela. Oi? Porque acharam que era o marido dela? E se fosse o marido dela... Ok, tudo bem? Briga de marido e mulher não mete a colher? Será? Se não? Desse jeito, quando é mulher e criança também. Mulher e criança. Quantas vezes acham legítimo? Hoje só o que a gente vê, a gente... porque esse tal desse ECA. Ou seja, não tenho mais direito de espancar meu filho, minha filha, né? Que coisa. Educação de violência, né? E educação sexual. Eu vi uma fala que é clássica da moça lá do Big Brother. Eu vou botar... Ela ia pra prova de resistência, ela... eu vou botar o absorvente, porque aí se eu fizer xixi, aí a moça... Você sabe que não faz xixi e menstrua pelo mesmo lugar. Não! Meu Deus, a pessoa nem se conhece. Não conhece. Aí você quer cobrar de uma pessoa dessa, que já tá estressada do trabalho, pegando ônibus, calor, que ela vai em casa buscar, se não tem na escola, vou ver quais tipos de preservativo, qual tipo de anticoncepcional. Não vai criar mais famílias, isso que desestrutura as famílias, porque vai criar mais mães solos, o abandono paterno é que destrói as famílias, não é a educação, não é o acesso ao conhecimento, mas parece que a falta de conhecimento, a falta de conhecimento ela é massa de manobra para essas pessoas continuarem no poder. Isso é muito grave. Às custas dos nossos corpos. Mulheres, LGBTQIAPN+. E é muito triste. É por isso que nós estamos colocando nosso nome e é por isso que a gente faz política, Alana. E que a gente precisa. Você levantou uma pauta. Eu vejo que hoje a sua vida é isso. A Fabíola tá aí. Antes da eleição, pode procurar lá no Instagram dela. É @FabíolaTeresina. Fabíola Teresina. Teresina. Tem todo um trabalho com a AMB, né, Associação de Mulheres Brasileiras, o MST, vários movimentos sociais. Eu conheci tanta gente através da Fabíola. Eu tô criando até uma consciência de classe que eu não tinha. Porque a gente que estudou em colégio particular, que o pai e a mãe fez tudo, a gente é blindado e a gente acha que pertence àquilo que a gente não pertence. Amor, sou um trabalhador. Se eu não trabalhar todo dia, entendeu? É a psique, né, que o Bourdieu tanto fala. A gente que é de classe média, nós somos pessoas brancas de classe média. As portas não se fecham, né? As portas não são tantos privilégios. E a gente passa a interiorizar uma psique que só mesmo... É muito difícil furar essa bolha, é muito difícil quebrar isso que o Bourdieu chama de hábitos, né?
E isso, o hábitos, ele é um dos principais empecilhos para a transformação social. A gente só quebra isso quando a gente democratiza. Quando a gente coloca no mesmo espaço a pessoa preta, a pessoa branca, a pessoa que é gay, a pessoa que é hétero. Quando você passa a olhar para essas pessoas como humanas, como você, e não a partir desses estigmas, né, dessas marcas que trazem para lhe excluir. E quando muitas vezes as portas são abertas para pessoas negras, por exemplo, eu sigo o Não Inviabilize, que é um podcast da Deia. A Deia botou vagas para mulheres pretas, taranã, uma vaga de comunicação. Ela disse que recebeu milhares de e-mails de pessoas brancas. Gente, no dia que a porta se abre para uma pessoa negra, vocês ainda se acham no direito? Tá bem claro, era uma vaga para uma pessoa preta para trabalhar na equipe dela. E as pessoas ainda querem entrar naquilo dali, né? Ah, mas eu quero também ser... Não, mas tem pessoas que se você não abrir aquela vaga ali, ela não vai participar daquele meio, de um podcast de alta visibilidade nacional, uma oportunidade. Já tem uns que nem manda. Ela falou que teve pessoas... se você não tivesse botado que era vaga para pessoa preta, eu não tinha mandado, porque eu já sabia que eu não ia ser selecionado. Isso é cruel. Demais. Cruel, mas é verdade. Como eu vejo essa trajetória política tua muito bem amarrada, porque eu te vejo falando e eu acompanho você nas comunidades. Eu vejo você falando do centro, eu vejo você revitalizando um comitê totalmente artesanal, um comitê mais lindo não vai ter, e as pessoas andam pelo centro e vêm, aluga-se, rastro de demolição, aí você vem... Faz seu comitê ali na rua Arlindo de Abreu, transforma aquele movimento. Eu queria saber qual é o seu objetivo com isso. Pois é, primeiro que eu sou realmente uma apaixonada, e essa paixão, mais uma vez eu digo, tá aí na minha psique. Apaixonada pelo centro de Teresina ali. Eu tenho uma história de vida, os meus momentos mais felizes na casa da minha avó. Afetiva, né? Eu acho aquele modelo de casa, essas casinhas que chamam de casas de vila, né? Esses modelos... as casas mais acolhedoras, elas que têm realmente cara de casa. Hoje a gente vê as casas todas são nude, bege, tem todo o mesmo modelo. Eu acho uma coisa tão gourmetizada, tão sem personalidade. Quando eu entro numa casa daquela do centro, que eu vejo aqueles ladrilhos hidráulicos, que a gente tem a sensação de acolhimento, que ali é uma planta, né? Que é aquela coisa do aconchego. Ali tem seiva, ali tem originalidade, ali tem humanidade, né? Identidade também. Identidade. E eu pego esse aspecto da arquitetura para trazer mesmo para tudo que a gente reivindica. Uma vida mais próxima da experiência de comunidade. Porque, infelizmente, a insegurança que a modernidade trouxe nos aparta da experiência de comunidade. E isso é tão teresinense, né? Nós somos um povo que gostamos de colocar a cadeira na porta da calçada, lá na calçada, e a gente tá perdendo, a gente, não só em Teresina, né, isso é um fenômeno mesmo acontecendo, é um fenômeno da modernidade, e eu acho que essas casas, essa experiência arquitetônica, o fato de estar ali aquele comitê, e a gente, próximo ano eu tenho certeza que nós vamos ver aquele centro da cidade com outra história. Sim. Fábio Novo, sendo eleito, ele é tão sensível a essas pautas, ele comunga de todas essas ideias. A gente vai conseguir ressignificar a função social do centro para colocar a cultura, a arte, a juventude ali, salvar vidas, porque a arte nunca deveria ser a cereja do bolo. Numa cidade como a nossa, de pessoas adoecidas, a arte tem que ser o centro de onde tudo emana. A massa, porque a massa do bolo é o bolo todo, É o né? bolo todo. É o centro de onde tudo deveria emanar para que a gente possa mudar a lógica. Essa lógica que é uma lógica violenta, que é uma lógica excludente e que é uma lógica que nem de longe ela é humana, né? Mas ela é a lógica que dá lucro e tem quem defenda, mas nós criticamos. A gente quer uma cidade graciosa. Isso não significa dizer que não é uma cidade arrojada, uma cidade... Não, significa dizer que a gente... Tá aí uma coisa onde meu viés conservador... Ai, como eu quero conservar. Tá aí uma coisa que eu quero conservar. Mas olha, é interessante esse pessoal aí da direita, que eles dizem que são a favor do capitalismo, aliás, que eles são conservadores. Não são conservadores, porque se você é conservador, você não defende o capitalismo. O capitalismo
Estude, meu amor, tá nos livros de história. O capitalismo matou Deus. O capitalismo substituiu a sociedade teocêntrica por uma sociedade onde é o lucro que manda. Como é que você quer dizer que a Anitta é uma ameaça para a família brasileira se a Anitta é fomentada pela indústria fonográfica? Então você tem que se decidir. Ou você é conservador nos costumes ou você defende o capitalismo. As duas coisas, meu bem, não dá. Não bate. Porque o capitalismo, a lógica dele é o lucro. Se tiver que vender a mãe, vende. Com certeza. E esse movimento comercial no centro vem diminuindo, eu vejo ele centrífugo. Ele, no Disseu, ali no Parque Piauí, são grandes centros comerciais que eu não digo que tem que parar, lógico que não, né? Mas que volte também a tradição. Vamos no centro. Nossa, já ouvi demais essa frase, bater perna. Eu dizia, minha mãe falava assim, mãe, você não vai comprar nada. Ô, mulher, mas vamos olhar. Vamos olhar. É necessário. Hoje não, ninguém sai mais fazer tudo fechado. Não tem mais nem ônibus. Como é que o povo vai ao centro? E aí dá um dó de olhar aqueles vendedores, as lojas fechando, né? Tantos pais de família, tantas mães de família que dependem do comércio, da venda. E ali da onde tira seu sustento, né? A gente tem que encontrar uma solução para o centro. E a solução é ocupar as casas que estão abandonadas, porque elas estão abandonadas, mas com moradia, encontrar aí uma política para moradia, encontrar uma política para fomentar aos pequenos e médios empreendedores a vontade de querer colocar um café, um restaurante, sim, promover esse espaço cultural, um sebo de livros usados, de vinil, tem tanta coisa, centros urbanos, grandes centros urbanos funcionam dessa forma, a gente tem que ter isso, Teresina merece, a gente tem que preservar nosso patrimônio, e é correndo contra o relógio, porque todo dia botam uma casa daquela abaixo. Nossa, assim, é de cortar o coração. No plano de governo, né, você citou o Fábio Novo, no 4º ano dele é para ter tarifa zero. Essa tarifa zero ela também vai trazer as pessoas de volta para circular no centro. Ou a diminuição é R$4, né? Hoje, Lana, R$4, meu amor, todo dia. E aí, de volta? Vai ficar? Vai dormir no centro? Sim. Eu acredito que vai fomentar também essa volta. O que tu acha? Com certeza, a ideia é essa. No momento que você coloca, por exemplo, o Cine Rex como uma escola de audiovisual, você está trazendo pessoas para o centro. No momento que você utiliza ali a escola de dança, a gente tem muita ideia de colocar o pré-vestibular, né? O IPJ vai colocar um pré-vestibular popular, um restaurante estudantil. No momento que você coloca um espaço para capacitar, para, enfim, oficinas de teatro, de dança, você está trazendo pessoas para o centro. E no momento que você dá acesso pelo transporte, é o óbvio que acontece. Teresina é uma cidade tão inacessível que tem muita gente que mora na periferia que nunca acessou o centro da cidade. Sim. Então, é um debate que é o chamado direito à cidade, é um debate que a gente faz, né? E as pessoas aqui, infelizmente, não têm direito ao uso da cidade, a maior parte, né, também. Não tem. E aí, a gente entende que sim, que com todo esse planejamento estratégico de trazer os ônibus elétricos, que aos poucos vai diminuir a questão do gasto com combustível, que é o que come muito dinheiro naquela planilha, aos poucos vai ser possível implementar a tarifa zero. A princípio, para os estudantes, e aí a gente vai amadurecendo, mas podem anotar isso aí. Próximo ano, Teresina vai ter uma cara nova, uma energia nova, uma vitalidade nova. São nossos sonhos. Eu amo essa cidade, amo minha Teresina, amo minha cidade. Amo de paixão. E eu quero que essa cidade realmente, porque eu sei do potencial dela. E ela tem muito para ensinar para o mundo. E a gente vai conseguir. Nossa, o plano de governo, para quem está curioso, do Fábio Novo, tem no site dele. Foi auxiliado pelo Rafael. Vi também que ele foi no Recife conversar com o João Campos, que é uma pessoa que está se destacando. É pop, praticamente, o João Campos. E foi discutido com a sociedade, né? Foram apresentadas muitas sugestões, muitas críticas. Tinha um aplicativo, né? Onde as pessoas iam lá para propor. E é um plano de governo muito democrático, que foi muito acessado, que teve a participação de muita gente. Eu acho necessário essa vitória do Fábio Novo. Saiu na CNN semana passada, que é um veículo sério, que é a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores tem um potencial de ganhar como prefeito na capital. E eu fiquei muito feliz, porque é uma coisa que é de fora, é uma credibilidade diferente, sentir um alívio, como você falou, vai mudar a energia. E sobre a candidatura da Fabíola, por que eu acho coerente, até falei. Eu vejo o Fábio, ele brilha os olhos quando vê os eleitores da Fabíola. São diversos, mas ela sempre foi assim. A Fabíola com os alunos, eu sempre vi ela um imã.
Essa Fabiola, vamos aqui andar. Não, sempre tem muita gente ali no entorno, é o sol. E a gente de diversas vibes, LGBT, né? De toda, é o pessoal de do toda a rock, tribo. que o Romulo falou assim, meu Deus, só vim no bueiro do rock, tava lá. É o pessoal do reggae, o pessoal do samba. Na reunião foi o pessoal da capoeira, matriz africanas, o pessoal que... Não, da capoeira era o que tinha o tambor, mas LGBTQIA+, as mulheres trans, homens trans. Pessoal das religiões de matriz africana. Não é uma coisa... Ai, não, é porque hoje ela vai querer se candidatar e ela vai pegar essa... Vai ser massa de manobra. Não. Ela já era assim, quando ela vinha, dava aula, as pessoas queriam saber a opinião dela. Professora, olha, aí dizia primeiro para ela do que para os pais. Olha, eu sou dessa situação, LGBT, não consigo. Não é, Fabíola? Muitos casos. Sim, muitos casos. Não tinham vontade, aliás, não tinham coragem de contar em casa. Mas chegavam lá para contar para a professora que eles encontravam uma vez na semana. E para ver como é que é o nível, assim, né, de falta de diálogo dentro de uma casa. E é um ponto de muitos pais, ao invés de encararem o problema de frente, não, vão botar a culpa na professora, porque o aluno prefere contar para a professora do que contar para eles. Levanta a mão para o céu quando ele contava para a professora, porque quantas vezes a professora parou tudo para levar os filhos deles em clínicas de psicólogos, ou salvar mesmo literalmente vidas em vários momentos que eles ameaçavam tirar a própria vida. Quantas vezes minha casa teve que servir de hotel, porque eram expulsos de casa e não tinham para onde ir. Quantas histórias de violência nós enfrentamos juntos. E é isso que a gente quer mudar, é isso que a gente não aceita mais. Se isso gera um problema dentro de casa, eu quero dizer que isso já foi a solução para muita gente, mas eu não tenho como, eu, enquanto pessoa física, continuar fazendo. A gente tem aí estruturas institucionais para encontrar soluções para toda essa problemática. E são essas estruturas que a gente quer acessar. Com certeza, a gente precisa ampliar o trabalho que você já vem fazendo. Precisamos de força, precisamos de visibilidade, e precisamos de você também lá na Câmara dos Vereadores. Com certeza. A questão, hoje eu até estava ouvindo um podcast, estou viciada em podcast. O problema também são os homofóbicos que são escancarados. Ah, não gosto. Mas os homofóbicos que fingem, eles também, os incubados. A história era o seguinte, a mãe e a irmã aceitavam, como se tivesse que aceitar, né? O casal, eram 2 homens, mas elas tiravam compensações, por exemplo, pegava roupa emprestada, pegava dinheiro emprestado. E o final, ó, o absurdo. Mas você tem que fazer isso porque a gente te aceitou. Entendeu? Olha só. Olha isso, eles veem como uma condição, uma troca. Uma troca. Ó, eu te aceitei, você tá longe de Deus. Ela falava assim, né? Você tá longe de Deus, eu te aceitei, você casar. Então você tem que me dar isso. A que preço? Uma família que tem que ser muito estudada, viu? Uma família que, em período de pandemia, aumentaram aí todos os níveis de violência doméstica, de estupro de vulneráveis, de crianças mesmo estupradas, de suicídios. Então, não é falando mal da família, mas nós temos que rever o que dá certo, o que não dá certo. E como qualquer instituição, ela está aí sujeita a mudanças e a gente deve mudar para aquilo que torna todo mundo mais feliz. Com certeza, é uma defesa de uma família que nem tá bem estruturada também, né? Às vezes não tem todos os membros. A gente é diverso, tem família que menina é criada por avó, por tia, por 2 pais, por 2 mães. E isso é o que salvou a vida de muita gente. Então a gente tem que repensar o que é essa família. Vamos ver o que realmente acontece? Vamos ver as mães solos, vamos ver a estrutura dessa família que não é igual, não vai ser, Fabíola, não vai ser igual papai, mamãe, filho hétero, não vai ser. Não vai Isso ser, aí não vai ser. Eu acho assim, se criou uma forma civilizacional, se colocou nas pessoas que cada um de nós é uma existência totalmente influenciada por questões biológicas, psíquicas e sociais, e a gente tem que se adequar a essa forma, a forma da normalidade, daquilo que é o normal. Isso é impossível. Eu não estou dizendo que a gente seja contra, que são mecanismos, isso é humano, encontrar mecanismos morais, o ser humano é um ser moral.
Agora, você não pode dizer que a pessoa é doente porque não se enquadra. Você não pode dizer que a pessoa é uma anomalia porque não se enquadra. Porque isso não é verdade. Todos nós temos dificuldade de nos enquadrar numa sociedade onde as regras morais já existiam antes da gente nascer. E a gente simplesmente tem que compartilhar e que cumprir, né? Que além do que massacra, a pessoa que sofre, ela também... Nossa, eu quero essa oportunidade. Eu não quero ser gay, eu não quero ser... Quem é que quer ser marginalizado socialmente? Não é uma opção, né? É da condição, é da existência da pessoa. Não deveria ser motivo de desconforto. Pelo contrário, deveria ser motivo de orgulho. É muito bom. A diversidade é algo muito boa. Uma sociedade só tem a ganhar. Uma sociedade criativa, ela é diversa. Se você coloca uma sociedade numa forma, essa sociedade se torna pobre em cultura, em possibilidades limitadas. Então, a diversidade é algo a ser celebrado. Fabíola, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite nessa reta final. Sabe que eu tô torcendo. Quero que o pessoal do podcast também, que vota aqui em Teresina, vote na candidata Fabíola. Queria agradecer mesmo. Agradecer o pessoal do estúdio também pela atenção. É a primeira vez que estou fazendo de vídeo, né? Se você gostar do formato, vai lá no meu Instagram, @AlanaGisele, e diz, eu prefiro vídeo. Porque eu só fazia áudio, mas eu não poderia deixar de indicar o que eu acho que é melhor. Eu sou uma pessoa de Elésimo Veloso, do interior. Eu transferi o meu voto para cá para votar nela, porque eu realmente acredito que ela tem que estar na Câmara dos Vereadores, ela me representa. E se você acha também, depois de tudo que você ouviu, vai lá no @Fabíola Teresina, essa mulher aqui me representa. Então, vota nela no dia 6, dá essa oportunidade para uma pessoa que já faz. A Fabíola não veio aqui dizer, se eu ganhar, eu vou fazer isso. Não, amor, vamos ampliar o que essa mulher já tá fazendo? Então é isso. Se gostou da questão de vídeo, manda lá, que a gente pode até fidelizar aqui com o estúdio. Mas era isso que eu queria falar. Pedir voto pra você, desejar tudo de bom, boas energias e que domingo, com fé em Deus, você vai ter a vitória. Eu quero que você deixe um recado aí pros seus ex-alunos. Tem muito ex-aluno, né, Fabíola? Então, minha gente, bora lá, bora reunir a galera, bora participar dessa campanha nos últimos dias. Tem muita gente que anula voto. Pra gente, assim, é um crime anular voto. Poxa, pra gente um mandato é tão importante. Vocês nem imaginam, né? A gente tem a possibilidade institucional de contar com tantos dispositivos de poder para poder modificar as áreas que a gente atua. Pense bem, dê essa chance para sua professora, dê essa chance para esta professora. E obrigada, Alana, de verdade, do fundo do coração. Eu tenho muito orgulho da nossa amizade, muito orgulho de você ter sido minha aluna, viu? Obrigada, querida. Eu que agradeço. E você que já vota. Alana, já vota na Fabíola. Depois vamos arrumar mais 13 pessoas para votar na Fabíola. 13 é um número bom. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Então, deixa o like. Bota o sininho para você receber com antecedência o próximo episódio. E é isso. Beijo. Beijos.